Bom dia, pessoal! Hoje nossa aula já no novo formato das 4 horas aulas, ou seja, com 1 hora a mais. Então hoje nós vamos tratar do direito de família e vamos iniciar o direito das sucessões. Então a gente trabalha o direito de família, inicia o direito das sucessões e na aula de amanhã a gente finaliza o direito das sucessões e termina a aula com a teoria das invalidades, ok? Começando então o direito de família, a gente precisa compreender num primeiro momento o que é o casamento e a união estável. E por que a gente começa falando do casamento e da união estável? Porque em que pese a grande preocupação do direito de família, ou o principal foco do direito de família, seja o cuidado das crianças e dos adolescentes, nós temos ainda como principal fonte de surgimento de entidades familiares estas duas instituições. Qual é a fonte, né, das entidades familiares, do surgimento de novas entidades familiares? O artigo 226 da Constituição Federal prevê algumas origens das instituições familiares. Então, na verdade, o Constituinte ele diz que o Estado vai se comprometer a partir de 88 com políticas públicas direcionadas ao cuidado das famílias, por entender que a família é a base do Estado, né? Então, a família é um item de extrema importância para o Estado, porque afinal de contas é dentro dos núcleos familiares que os cidadãos se formam, e são os cidadãos que depois, posteriormente, vão conviver livremente em sociedade e compor a sociedade. Se nós cuidarmos dos núcleos familiares e estendermos aos núcleos familiares todas as políticas necessárias ou todas as políticas adequadas para a sua constituição, para o seu amparo, para a sua formação, para a sua recuperação, se for o caso, mais chances nós temos de, no futuro, ter cidadãos saudáveis convivendo em sociedade. Lá no artigo 226, inclusive, ocorre um fenômeno em 1988, que é a abertura do conceito de entidade familiar. Até então, nós trabalhávamos com um conceito fechado, ou seja, família era aquela que decorria basicamente do casamento. Em 88, nós passamos a compreender que família não necessariamente decorre do casamento, mas também da união estável. Lembrem-se então que a união estável foi reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro em 88. Antes disso, nós tratávamos a união estável como concubinato. O que era o concubinato e o que é hoje o concubinato? Concubinato era uma relação casual entre duas pessoas, ou seja, era uma relação que não era entendida como matrimonial. Então, ela não gerava efeitos jurídicos. Os núcleos familiares que viviam sob o signo da união estável não eram reconhecidos pelo Estado como famílias. Isso significa que não recebiam proteção jurídica, muito menos do Estado. Em 88, se reconhece a união estável também como entidade familiar. Mas, além do casamento e da união estável, nós passamos a entender que será também considerado uma instituição familiar ou uma entidade familiar qualquer grupo de pessoas que estabeleça entre si o vínculo de afeto, ou seja, que se entenda de fato como família, que se trate como familiar. E esse é o surgimento do que nós chamamos de família eudemonista, que é a família que tem como base ou como fundamento os vínculos de afeto. Daí também que se permite o reconhecimento da parentalidade socioafetiva. Ou seja, por que hoje eu posso reconhecer que um padrasto ou uma madrasta ou qualquer outra pessoa, qualquer outra figura possa reconhecer o vínculo de paternidade ou de maternidade de uma criança ou de um adolescente? Bom, eu posso fazer isso porque o princípio do afeto traz ou empresta ou reconhece efeitos jurídicos às relações humanas baseadas no afeto e na afinidade.
E isso, então, permite que dentro do direito de família a gente consiga moldar novas relações de parentalidade que antes se restringiam à consanguinidade ou à adoção, agora também pelo vínculo de afeto. Então, esse é um exemplo prático do que significa dizer que uma família é composta pelo vínculo do afeto, ou o que é uma família eudemonista, tá? Mas por que ainda assim, mesmo afirmando para vocês que lá no artigo 226 da Constituição Federal nós tivemos uma alteração de paradigmas, ou seja, que lá no artigo 226 nós ampliamos o rol de entidades familiares, e só cuidado, o artigo 226 não nos traz de forma taxativa um rol de entidades familiares ou de modelos familiares, ele apenas traz de forma exemplificativa os tipos ou modelos de entidades familiares que podemos encontrar na sociedade, mas por que além então da gente poder dizer, ou apesar de podermos dizer que o Constituinte abriu o rol, que o Constituinte passou a considerar outros comportamentos humanos como entidade familiar, a gente ainda começa o direito de família pelo casamento seguido da união estável. Porque parece, numa análise preliminar, que a gente está dando mais atenção a essas instituições clássicas que formam instituições familiares do que aos vínculos de afeto. Bom, a verdade é que, de fato, o legislador civilista prioriza ainda o casamento em detrimento de outras figuras que compõem entidades familiares. A escolha por iniciar o livro de direito de família, lá no artigo 1511, pelo casamento, deixa isso muito claro. Mas essa escolha não é uma simples simpatia pelo casamento. Essa escolha se deve ao fato do casamento ser uma das instituições mais antigas das relações sociais de família, mas em segundo lugar, porque dentro do direito de família brasileiro é uma das instituições mais rígidas, ou seja, mais formal e solene. Significa dizer que, para casar no Brasil, a gente tem que obedecer uma série de regras. E são regras rígidas, que se não são observadas, ocasionam na nulidade do meu comportamento. Ou seja, ocasionam na negativa do Estado em reconhecer efeitos jurídicos a esse comportamento. Por isso que a gente diz que o casamento é um negócio jurídico formal e solene. Para que eu possa, então, ter o meu relacionamento amoroso reconhecido pelo Estado, para ter, então, desde logo os efeitos jurídicos de proteção conferidas à minha relação e à minha entidade familiar, eu preciso me submeter a ritos e solenidades que o direito previu no Código Civil a partir do artigo 1511. Simples assim. E se eu não quiser me submeter a esse tipo de regramento? E se eu não quiser participar de todas essas formalidades e solenidades? Ainda assim, eu posso me relacionar e posso obter proteção jurídica no meu relacionamento. Posso ter o meu relacionamento reconhecido como uma entidade familiar, desde que eu me adeque ao comportamento chamado ou denominado de união estável. Então vejam que em contrapartida ao casamento, que é um ato formal e solene, nós temos a união estável, que nada mais é do que um comportamento ou uma situação meramente fática, sem muitos requisitos. E que não me exige formalidades. Então eu não preciso necessariamente ir até um tabelionato e declarar a minha união estável. Eu não preciso propor uma ação de reconhecimento de união estável. Basta que eu me comporte conforme a previsão legal, e os requisitos estão todos previstos no artigo 1723 do Código Civil, para reclamar do Estado proteção quando eu entender necessário. A gente sabe que existem uniões estáveis que começam e terminam, e o Estado nunca nem fica sabendo. Por quê? Porque as pessoas conseguem resolver eventuais conflitos entre elas.
Elas resolvem as suas relações sem recorrer ao Estado. Diferente de algumas uniões estáveis, em que o consenso entre as partes não acontece na hora da dissolução. E aí sim nós precisamos bater na porta do judiciário e pedir ajuda para resolver os nossos conflitos. Então vejam que enquanto o casamento ele exige das pessoas um comportamento prévio de reconhecimento, eu tenho que pedir permissão ao Estado para casar, a união estável é o contrário. Primeiro eu me comporto e depois, se o meu comportamento for compatível com a previsão normativa, eu recebo proteção jurídica em caso de necessidade. Por isso é legal trabalhar as duas juntas, para entender a diferença clara entre o que é o casamento e o que é a união estável. O que é a natureza jurídica do casamento e o que é a natureza jurídica da união estável. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho do casamento e das principais fases e regras, e depois da união estável. Começando lá no casamento por um elemento básico que é a capacidade para casar. A gente sabe então que a capacidade para o casamento inicia aos 16 anos completos. Isso está lá no 1517. Mas que dos 16 aos 18 eu preciso de autorização para casar. Cuidado, porque autorização não é assistência. A gente chegou a referir isso no nosso primeiro encontro. Ou seja, a autorização acontece previamente à solenidade do casamento. É um requisito para que o casamento venha a ocorrer. Agora, como é que funciona essa fase da autorização? Eu, antes de casar, passo por um procedimento chamado de habilitação. Então, o casamento inicia pela habilitação dos cônjuges ou dos futuros nubentes. O que é a habilitação? É um procedimento muito simples, meramente burocrático, que eu faço no Registro Civil de Pessoas Naturais, que é o órgão competente no Brasil para processar casamentos. Lá, eu vou preencher uma documentação, entregar uma série de outros documentos, tais como certidão atualizada de nascimento, se eu for divorciado, a certidão do divórcio, ou a certidão de nascimento já averbada com o divórcio, carteira de identidade, se eu tiver entre 16 e 18 anos, a autorização dos pais. E faço também, nesse momento, a escolha do meu regime de bens. Agora a gente vai fazer uma pausa lá na habilitação do casamento para falar um pouquinho sobre os regimes de bens, porque afinal de contas esse é o momento da escolha do regime dos bens. A escolha dos regimes dos bens, gente, é muito simples. Ou deveria ser assim. Basta pensar na seguinte regra. Nós, no direito civil, trabalhamos com o princípio da autonomia. Ou seja, nós temos liberdade para escolher praticar atos jurídicos ou não. Na maioria das vezes, o exercício da autonomia indica a prática de atos jurídicos. Às vezes, o exercício da autonomia significa a recusa de prática de atos jurídicos. Dentro da teoria dos atos jurídicos, nós temos dois subtipos de atos. Ou seja, nós temos os negócios jurídicos, em que a nossa liberdade é mais ampla, a nossa liberdade de escolha dos resultados jurídicos. E nós temos os atos jurídicos stricto sensu, que são aqueles comportamentos humanos que têm como liberdade o ato de praticar ou não. Ou seja, de emitir a declaração de vontade ou não. Mas as consequências jurídicas da minha escolha ou do meu ato são pré-determinadas na lei. Quando a gente fala de regime de bens, a lógica é a mesma. Ou seja, a princípio, eu tenho toda a liberdade possível para escolher o regime patrimonial que vai guiar o meu casamento. Ou seja, eu posso, ou deveria pelo menos, né, ser a regra, porque as pessoas a desconhecem, inventar um regime de bens
próprio para o meu casamento. Como que eu faço isso? Por meio do pacto antenupcial. Então aquela história que a gente vê em novela, vê em filme, vê em seriado, de pessoas que criam regras, criam normas para o próprio casamento, inclusive com penalidade financeira em caso de traição, etc. e tal, aquilo é possível. Se vocês lerem o artigo 1639 do Código Civil, vocês vão ver que o legislador deixa os nubentes livres para dispor, para escolher, para decidir sobre o que bem entenderem acerca do seu patrimônio. Mas é claro que é muito mais comum ou muito mais cômodo quando as pessoas pegam os regimes de bens pré-elencados no Código Civil e simplesmente escolhem. Eu quero o regime da comunhão universal, eu quero o regime da comunhão parcial, eu quero o regime da separação ou da participação final nos aquestos. Ou seja, a maioria das pessoas não cria regime de bens próprio para o seu relacionamento. A maioria das pessoas opta por um regime de bens já disposto no Código Civil. Então, a maioria das pessoas não faz um negócio jurídico na hora de casar em relação à escolha do regime de bens. A maioria das pessoas escolhe praticar um ato pré-determinado na norma, que são os atos jurídicos stricto sensu. Ou seja, elas apenas escolhem um dos regimes de bens disponíveis no Código Civil. É como se o legislador me dissesse o seguinte: Carolina, na hora de casar, tu pode inventar, junto com teu futuro marido, um regime de bens próprio, com regras próprias. Vocês podem decidir quais são os bens que vão se comunicar, quais são os bens que não vão se comunicar, qual é o tipo de direito que vocês têm em eventual divórcio, em eventual separação, se um vai dever indenização para o outro ou não. Vocês podem criar a regra que quiserem, desde que façam isso por meio do pacto antenupcial, que eu faço lá no tabelionato, por meio de instrumento público. Portanto, também é um ato formal e solene. Mas, Carolina, se tu não tiver tanta criatividade, se tu e teu futuro nubente não tiverem nem paciência, nem ânimo para ficar discutindo o que vão, o que não vão fazer, se vão dividir os bens, se não vão, se não quiserem iniciar uma briga em razão disso, eu dou para vocês 4 opções. Vocês podem escolher um dos 4 regimes de bens previstos no ordenamento jurídico. Que são quais? O regime da comunhão parcial, que é o regime geral. Ou seja, quando eu não faço pacto antenupcial, eu simplesmente escolho lá na habilitação para o casamento o regime da comunhão parcial, ou o regime da comunhão universal, o da separação de bens, ou da participação final nos aquestos. Vejam que eu tenho, então, 4 opções pré-determinadas na lei. Eu posso inventar um regime próprio, ou escolher uma das 4 opções previstas na norma. Cuidado! O regime geral, hoje, no Código Civil de 2002, é o da comunhão parcial de bens, que está lá previsto a partir do artigo 1658 do Código Civil. Isso significa dizer que, como ele é o regime geral, eu não preciso celebrar o pacto antenupcial para escolher o regime da comunhão parcial. Basta que no dia que eu me habilito para o casamento, que eu preencho a ficha lá no Registro Civil de Pessoas Naturais, eu apenas faça um X na escolha do regime de bens. Eu vou dizer o quê? O casal opta pelo regime geral. Ponto. No Código de 1916, o regime geral era da comunhão universal. Em 2002, mudamos para o da comunhão parcial. O que é o regime da comunhão parcial de bens? É aquele que prevê a comunicação patrimonial entre os nubentes dos bens adquiridos onerosamente na constância da união. Então, ele exclui da comunhão os bens adquiridos a título gratuito, tais como heranças e doações.
cuidado com o seguinte: todo e qualquer regime de bens tem como termo inicial, ou seja, tem como início da produção de efeitos, o dia do casamento. Então, se eu me habilitei no dia 10 de março de 2018, mas só casei em outubro, o meu regime de bens começou a vigorar em outubro. Se eu celebrei um pacto antenupcial em maio de 2015 e só vinha casar 2 anos depois, esse pacto antenupcial não está produzindo efeitos. Ou seja, o regime de bens escolhido lá no pacto antenupcial só vai fazer efeito a partir do casamento. Por que eu estou reforçando isso com vocês? Porque fora o regime da comunhão parcial, todos os outros regimes, comunhão universal, separação convencional ou participação final nos aquestos, e ainda aquela opção da gente inventar um regime próprio, todos eles precisam que eu faça o pacto antenupcial. Ou seja, para escolher o regime da comunhão parcial de bens, eu não preciso fazer nada além de fazer a habilitação para o casamento. Para escolher outro regime qualquer que não seja o da comunhão parcial, eu preciso obrigatoriamente fazer o pacto antenupcial. Relembrando, o que é o pacto antenupcial? Pacto antenupcial é um outro negócio jurídico que eu pratico no tabelionato, ou seja, em outro lugar, por instrumento público, que eu levo comigo no dia da habilitação e digo ao oficial do registro: nós não vamos querer o regime da comunhão parcial, já fizemos o pacto antenupcial e ele está aqui, ponto. E aí lá na minha habilitação para o casamento vai constar o regime de bens vigente é o do pacto antenupcial, ponto. Só que o pacto antenupcial, ele será existente e válido se celebrado perante o tabelionato, ou seja, por instrumento público. Mas, muito cuidado, ele só produz eficácia no dia do casamento. E isso foi questão da OAB. Exatamente essa foi a questão da OAB. Fulano e fulana, e olhem a questão, fulano e fulana, não me lembro agora os nomes, celebraram um pacto antenupcial no ano de 2014 ou 2015, projetando se casar dali a uns meses. Por algum fato extraordinário, o casamento não aconteceu. Mas, em que pese eles não tenham casado, eles passaram a viver em união estável. No pacto antenupcial, eles haviam escolhido o regime da comunhão universal de bens. Só que eles não casaram. O pacto foi celebrado por meio de instrumento público, portanto ele vale. Só que o casamento não aconteceu. E a eficácia do pacto está condicionada a um evento futuro e incerto, chamado casamento. Isso é uma condição suspensiva. Se o pacto não produz efeitos, qual é o regime de bens que está operando nessa união estável? Comunhão parcial de bens, que é o regime geral do Código Civil. É aquele, então, que quando eu não faço nenhuma escolha por pacto antenupcial, se aplica. E aí, qual era a pergunta da OAB? A mulher, eles rompem o relacionamento. E a mulher ingressa com uma ação pedindo o quê? Que o pacto antenupcial seja aplicado à união estável. Ou seja, pedindo a ameação de todo o patrimônio, com base na comunhão universal de bens. O que o marido defende? O que o companheiro defende? Que não. Que o pacto antenupcial não será aplicado naquele caso, e sim
o regime geral, que é aplicável à união estável, que é o regime da comunhão parcial. E aí, nas alternativas, a gente tinha que escolher por que não aplicava o pacto. E a resposta correta era: porque o pacto, apesar de ser existente e válido, é ineficaz. Porque não foi seguido do casamento. O pacto antenupcial está a partir do artigo 1653 do Código Civil. Se vocês olharem lá o 1653, vocês vão ler o seguinte, ó. É nulo o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública. Então, nós temos uma forma especial prevista em lei. E ineficaz se não lhe seguir o casamento. Não existe prazo para que o casamento aconteça depois de celebrar o pacto. Cuidado com isso. Eu posso celebrar o pacto hoje e casar daqui a 5 anos. Não tem problema. Então, não tem prazo mínimo. Ah, se eu celebrei o pacto hoje, eu tenho que casar em 30 dias. Não, não tem. Não se preocupem com isso. O fato é, tem que acontecer o casamento. Senão o pacto vai ficar lá dormindo. Não vai produzir efeito nunca. Ou seja, ele tem toda a potencialidade do mundo. Mas ele não vai se aplicar ao caso concreto. Porque o fato superveniente, aquele fato, né? Futuro e incerto, nunca vai acontecer. No momento que eu casei, o pacto ressuscita. Aí ele começa a produzir eficácia. Mas por que eu estou falando que na união estável se aplica o regime geral? Gente, na união estável, assim como no casamento, eu posso escolher o regime de bens que eu quiser. Vocês querem ver? Olhem lá o 1723 e seguintes do Código Civil. 1723 fala dos requisitos da união estável, né? E o 1725 diz que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, ou seja, ele me dá a opção de, por meio de contrato, estipular outras regras patrimoniais, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Portanto, a regra geral, aquela de que na falta de escolha, na falta de pacto antenupcial, aplicamos o regime da comunhão parcial, também se aplica à união estável. Mas os companheiros podem, a qualquer tempo, se dirigir até um tabelionato e celebrar um contrato de convivência. Ponto. E lá no contrato de convivência, podem escolher um regime de bens. Qualquer um deles, gente. Qualquer um deles. Um dia um aluno me perguntou, mas professora, uma vez eu tentei fazer um pacto, um contrato de convivência, e o tabelião me disse que eu só podia escolher o regime da comunhão parcial. Falei, mas tem que denunciar para o CNJ esse tabelião, porque ele está legislando. Quem foi que disse? O 1725 deixa claro que eu posso escolher por contrato o que eu quiser. Ou seja, a mesma liberdade patrimonial que eu tenho no casamento, eu tenho na união estável. E daqui a pouco a gente vai entender que eu tenho mais liberdade patrimonial na união estável, inclusive, do que no casamento. Bom, continuando. Ainda sobre a comunhão parcial de bens. As dívidas adquiridas na constância da união também são partilháveis, desde que tenham revertido em proveito do casal. Ou seja, não são dívidas pessoais do meu cartão de crédito que eu uso para adquirir roupas e viagens particulares. São aquelas que revertem em benefício do casamento. E existe a possibilidade de dívidas anteriores ao casamento também serem objeto de meação, desde que as dívidas que foram constituídas antes do casamento tenham se revertido em prol da sociedade conjugal. Imaginem a seguinte situação: o casal ainda não celebrou as núpcias, mas eles já estão mobiliando um apartamento para morar juntos, que vai ser o lar conjugal.
Então, estão comprando sofá, televisão, móveis planejados, utensílios de cozinha, pagando a reforma do apartamento, as despesas com a festa, as despesas da lua de mel. Mas o casamento ainda não começou, então o regime de bens ainda não está operando. Aí vocês imaginem que o casal separa, aí um deles fica com todas as dívidas. Aí diz, não, vamos dividir as dívidas. Aí o outro diz, não, elas são anteriores ao casamento, te vira. Não, cuidado. Se eu provar que aquela dívida foi constituída, se originou em benefício e proveito do casal, ela é partilhável, ainda que ela seja anterior ao casamento. Do mesmo modo funciona o regime da comunhão universal de bens. Porque na comunhão universal de bens, a diferença dele para o regime da comunhão parcial é que eu não preciso do requisito da aquisição onerosa de bens na constância do casamento. Todos os bens são comunicáveis. Os anteriores ao casamento, então os que eu trago comigo, e os que eu adquiro na constância do casamento, a título gratuito ou oneroso. Portanto, a herança comunica, doações comunicam. E dívidas, obviamente, comunicam, porque tudo é de ambos, tudo é dos dois. Claro que eu não trago comigo as minhas dívidas, né, gente? Seria um absurdo que as pessoas casando no regime da comunhão universal trouxessem consigo, além dos seus bens, as suas dívidas. Ah, amor, vou casar contigo, mas só para te avisar, eu tenho uma dívida aqui, né, bem básica de cartão de crédito de 50 mil reais. Pô, não faria o menor sentido que além dos meus bens eu trouxesse as minhas dívidas, né? Seria penalizar a pessoa. Então, eu trago os bens. Eu não trago as dívidas junto. A não ser aquela mesma regra da comunhão parcial. Qual era a regra? Se tiver revertido, se ter sido feita essa dívida, constituída essa dívida, e revertida em favor do casamento, tá? Bom, e o regime da separação convencional? O regime da separação convencional, ele é muito simples. Ele diz o seguinte: o que é meu e o que é teu. Ponto. Simples, assim. Tá, prof? Nada comunica? Nada. Vejam que as pessoas estão escolhendo não comunicar. As pessoas estão manifestando a sua vontade no sentido de que não querem que os seus patrimônios se misturem. Não querem. Atenção, por isso eu chamo ele de regime da separação convencional. As pessoas estão convencionando isso. Por que eu estou fazendo essa diferença? E vocês devem estar pensando, a professora deve achar que eu sou idiota, que eu ainda não entendi que é convencional. Não, não é por isso. É que, em algumas situações que estão elencadas no artigo 1641 do Código Civil, o regime da separação pode ser imposto aos nubentes. Ou seja, eu posso escolher separar patrimônios, mas, em algumas situações, o Estado pode me obrigar a adotar o regime da separação de bens. E por isso eu estou fazendo essa diferença. O regime é o mesmo. Mas em um momento eu escolho o regime e em algumas situações esse regime é imposto pelo Estado. Então, quando eu escolho, eu chamo ele de regime da separação convencional de bens. E quando o Estado me obriga a aderir a esse regime, eu chamo ele de regime da separação legal ou obrigatória. A gente já vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Por fim, temos o regime da separação final nos aquestos. Que regime é esse? Esse regime é um regime novo, que veio com o Código Civil de 2002. Então, ele é um regime novo, obviamente, no Brasil, né? No mundo ele já existia, mas que é pouquíssimo utilizado. Por quê? Bom, primeiro porque ele não é difundido
né? E segundo, porque ele é muito trabalhoso. E para nós, meros mortais, também não faz muito sentido aderir a esse regime de bens. Explico por quê. Nesse regime, antes de casar ou ao elaborar o pacto antenupcial, porque lembrem-se, é obrigatória a celebração do pacto antenupcial para a escolha desse regime, eu vou fazer uma contabilidade, uma espécie de relação patrimonial do que eu tenho antes de casar. Aí eu caso. Meu cônjuge vai fazer a mesma coisa, a mesma relação patrimonial, uma espécie de contabilidade. Durante o casamento, nós vamos nos comportar como se o nosso patrimônio fosse totalmente separado, ou seja, como se os bens fossem apenas exclusivos. Isso significa dizer o quê? Que durante o casamento, o regime da participação final nos aquestos parece o regime da separação de bens. Porque eu vou administrar exclusivamente os meus bens, eu não vou depender do meu cônjuge para me dar outorga para coisa nenhuma, eu posso alienar, posso gravar de ônus real, posso fazer o que eu quiser sem o consentimento do meu cônjuge, porque o meu patrimônio é exclusivo. Bom, se este matrimônio acabar, então se essa relação acabar, seja pela morte, seja pelo divórcio, eu vou fazer outra relação patrimonial. E aí eu vou fazer uma comparação entre o que eu tinha e entre o que eu adquiri no casamento de forma onerosa. Então agora eu vou trabalhar como se fosse o regime da comunhão parcial. O lucro que eu obtive eu chamo de aquesto. Aquestos são ganhos. Esse lucro eu divido por 2. Então, se eu iniciei o casamento com 200 mil reais e ao fim do casamento eu tinha 500 mil reais, eu ganhei 300. Dos 300, eu devo 150 para o meu cônjuge e vice-versa. Só que olhem a diferença, mas prof, isso não é o regime da comunhão parcial? Não, porque no regime da comunhão parcial, o patrimônio é comum. Portanto, para administrar o patrimônio, eu preciso do quê? Da outorga conjugal. Enquanto que no regime da participação final nos aquestos, eu trato o patrimônio como se ele fosse exclusivo. O que eu devo ao final do casamento é uma indenização. Posso pagar com os bens? Pode pagar do jeito que tu quiser. Mas o que tu deve é um valor. Porque os bens são exclusivos teus. Deu para entender a lógica? Então tá. Bom, e o que é o tal do regime da separação legal ou obrigatória de bens? Para falar do regime da separação legal ou obrigatória de bens, a gente vai fechar o parênteses e voltar para o casamento. Por quê? Porque para entender esse regime, a gente precisa entender as causas suspensivas do casamento. A gente estava falando lá no casamento sobre a capacidade para casar e o período da habilitação. E aí eu disse para vocês que a capacidade para casar se dá aos 16 anos completos, com autorização de pai e mãe. Na falta da autorização de pai e mãe, eu vou precisar no mínimo de um consentimento legal, então um juiz vai ter que consentir o meu casamento, né? E lá no período da habilitação é que eu demonstro, é que eu comprovo perante o Estado que eu preencho os requisitos para casar. A gente também sabe que existem pessoas que não podem casar. Não só porque não têm capacidade para o ato, mas porque já são casadas, por exemplo. Então, lá no período da habilitação, se eu já fui casada, eu vou ter que mostrar ou que eu já estou divorciada, ou que eu sou viúva, né? Então, vejam que eles vão me pedir uma série de documentos, como a certidão que mostra o meu divórcio, onde vai constar, inclusive, se a partilha de bens já foi feita do meu casamento anterior.
seja em razão da morte do meu ex-cônjuge ou do divórcio. Também vai mostrar se eu era tutor ou curador da pessoa com quem eu estou casando. Ou se eu sou parente do tutor ou curador da pessoa que eu estou casando. Então, o oficial do registro, pela documentação exigida para habilitação, vai ter condições de analisar todas as intenções patrimoniais envolvidas nesse casamento. E é basicamente com isso que o Estado se preocupa ao nortear o casamento, né? Ao celebrar o casamento e definir o casamento como um ato tão formal. O Estado se preocupa em resolver a questão patrimonial, porque é isso que estoura depois do Poder Judiciário, basicamente. Bom, para isso, o Estado disse o seguinte lá no artigo 1521 do Código Civil. Diz o seguinte: não podem casar. Ele diz o seguinte, então: as pessoas listadas no artigo 1521 não podem contrair núpcias. Se estas pessoas chegarem a casar por algum erro do sistema, esse casamento será nulo de pleno direito. Aliás, estas são as únicas causas de nulidade absoluta do casamento. Todas as outras são causas de anulabilidade. A nulidade de casamento só se dá em razão da infringência ao artigo 1521. E também, obviamente, nas causas gerais de nulidade dos negócios jurídicos, artigo 166 do Código Civil, né? Lembrem-se sempre que eu tenho causas gerais de nulidade, que estão todas dispostas no artigo 166, e eu tenho causas específicas de validade, que são próprias de cada um dos negócios jurídicos. No caso do casamento, são estas do 1521. Então, não podem casar. Vamos ver lá. Os ascendentes com os descendentes, seja o naturesco, civil ou natural, então, óbvio, né? Pai, mães, avós, bisavós não podem casar com seus respectivos descendentes, ainda que seja o vínculo por adoção. Os afins em linha reta. Vocês lembram dos afins? Quem são? São os parentes do meu cônjuge. Sogro, sogra, cunhados e enteados. Só cuidado, tá? São os afins em linha reta que não podem casar. Ou seja, eu não posso casar com sogro, sogra, enteado ou enteada. Com cunhado pode. Por que eu estou dizendo isso? E por que eu vou reforçar isso com vocês? A OAB cobrou isso, sabia? Olhem a questão da OAB, que legal. Dizia o seguinte: fulana, Maria, vamos colocar o nome de Maria, porque obviamente eu não lembro o nome dela, era casada com Joaquim. Também, obviamente, não era Joaquim, eu estou inventando esse nome. Maria e Joaquim foram casados durante anos. E Maria nunca conheceu o sogro, o Roberto, que também não era Roberto. Eu também estou inventando esse nome. E por que ela não conhecia o sogro, Roberto? Porque Roberto morava na Espanha há muitos anos e não vinha ao Brasil. Mas aí o casamento de Maria e Joaquim acabou por diferenças irreconciliáveis. Eles escolheram se divorciar. E logo depois do divórcio, o que aconteceu? Roberto veio ao Brasil e conheceu Maria. E os dois se apaixonaram perdidamente. Mas sabendo que o casamento deles não ia ser aceito no local onde estavam, porque obviamente os familiares não iam permitir, eles vão para o Nordeste brasileiro viver esse amor. E lá eles contraem núpcias. É porque o sistema registral brasileiro é um sistema muito inteligente. Então, o que acontece? Ele não se comunica, né? Então, as pessoas podem ser quem elas quiserem em qualquer estado brasileiro. Fraudar o sistema registral brasileiro é coisa para iniciante. E aí, claro que Roberto e Maria acabaram casando e estavam lá vivendo felizes, e aí doeu no Joaquim, porque aí Joaquim ficou sabendo, e a dor de cotovelo foi inevitável, e aí Joaquim fez o quê? Acabou com a felicidade do pai e da ex. Ele consultou um advogado para saber o que ele podia fazer para acabar com aquele casamento.
E a resposta que vocês tinham que dar para a OAB era: ele pode intentar ação de declaração de nulidade. Vejam que esse casamento é nulo. Por quê? Porque o inciso 2 do artigo 1521 diz que afins não podem casar. Sabe por que não pode casar? Porque o parentesco por afinidade não se extingue pelo divórcio e nem pela morte. Por isso, aquela frase clássica do direito de família: sogro e sogra são para sempre. Continuando, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e vice-versa, por uma questão óbvia, né, gente? Seria meu enteado ou minha enteada, não interessa se é por vínculo de adoção ou não. O adotado com o filho do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e os demais colaterais até o 3º grau, inclusive, tios e sobrinhos. Primo tá liberado, tio e sobrinho não pode casar. As pessoas casadas, e aí cuidado, as pessoas casadas não podem casar. Só se estiverem divorciadas ou tiverem o casamento anulado. Só guardem essa causa, porque a gente tem que falar dela na união estável. E por fim, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Vocês lembram lá do caso da viúva da Mega Sena? Então, ela era casada com um senhor, o senhor ganhou na Mega Sena. A Mega Sena, gente, é valor recebido por fato eventual, tá? Fato eventual comunica bens. Então, se tu é casado no regime da comunhão parcial de bens e tu ganha na Mega Sena, tu tem que dividir o prêmio. O que aconteceu? Ela matou o marido. Ou melhor, mandou matar. Quem ela mandou? O amante. Porque o plano deles era ela herdar tudo e eles viverem felizes para sempre. Foram 2 tiros pela culatra. O primeiro porque o amante foi preso. O segundo porque, além de perder o direito de meação, ela foi deserdada, né? Obviamente, ela foi declarada indigna e perdeu o direito de herança. Se ela casasse com o amante, o casamento seria nulo de pleno direito, tá? Bom, por que eu disse para vocês guardarem a questão do casamento? Porque olha só que legal. As pessoas podem pensar o seguinte: ok, eu não posso casar. Porque o Estado diz, não pode, ele tá me proibindo. Se ele tá me proibindo, ele diz, se tu casar, eu tô te dizendo para não casar. Mas se tu casar, o teu casamento não vai ter validade. Aí eu penso, quem é o Estado para mandar em mim? Então eu não vou casar, vou viver em união estável. Já que o Estado não quer reconhecer meu casamento, vou viver em união estável. Aí o Estado vai te responder o quê? As causas de impedimento do 1521 também impedem a configuração da união estável. Ou seja, quem não pode casar também não pode viver em união estável. Quer dizer, viver tu pode, né? Mas não vai ser união estável. O Estado vai olhar e vai dizer, ok, tu pode estar namorando, ficando, fazendo o que tu quiser. Mas em união estável tu não tá. Tu não vai receber aquela proteção especial do Estado. Agora, cuidado. Qual é a única exceção a essa regra? As pessoas casadas. Porque de todos os impedimentos do 1521, as pessoas casadas podem constituir união estável se estiverem separadas de fato, tá? Então, a regra é, quem está impedido para casar também está impedido de configurar união estável. Mas, contudo, entretanto, porém, as pessoas casadas, se estiverem separadas de fato, podem ter a união estável reconhecida, tá? Mas por que eu estou falando das causas de impedimento? Porque eu falei o seguinte,
Eu parei de falar no regime da separação legal ou obrigatória e falei para vocês, vamos fechar o parênteses e voltar para o casamento. Eu não tô ficando louca. Eu vou explicar onde eu vou chegar lá. É que além das causas de impedimento, ou seja, além daqueles motivos que o Estado me diz, tu não pode casar, tem um momento em que o Estado me diz o seguinte, tu pode casar, mas eu recomendo que tu não case. Tu pode casar, poder tu pode, mas é melhor que tu não case nesse momento. Que é o que nós chamamos de causas suspensivas do casamento. E elas estão no 1523, logo depois. Então, primeiro o Estado me diz, se tu for uma destas pessoas aqui, tu não pode casar. Tu não pode, tu tá proibido. Se tu insistir, o teu casamento vai ser nulo. Depois o Estado diz, se tu tiver numa destas situações aqui, do 1523, tu até pode casar, mas eu tô te aconselhando a não casar por enquanto. Pelo menos não até a causa desaparecer. Então, primeiro a gente chama de causas impeditivas e depois de causas suspensivas. As causas impeditivas geram um casamento nulo. As causas suspensivas não geram um casamento nulo. Porque o Estado está me dizendo, é só melhor que tu não case, mas beleza, se tu quiser casar, vai em fundo. Só que, obviamente, se o Estado está me dizendo não casa, algum problema tem, né? Então, quem estiver sob causa suspensiva de casamento, terá casamento válido, mas não poderá usufruir da liberdade na escolha do regime de bens. Ou seja, obrigatoriamente vai ter que aderir ao regime da separação obrigatória de bens. Por isso eu fiz o parênteses, voltamos para o casamento. E agora chegamos novamente na separação legal de bens. Prof, é só quando as pessoas casam sob causa suspensiva que elas são obrigadas a casar no regime da separação legal obrigatória de bens? Não. Temos outras causas. Elas estão lá no artigo 1641 do Código Civil. Vamos ver o que diz o 1641, então. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento. 1. Das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Portanto, das pessoas que o Estado diz lá no 1523, olha, é melhor tu não casar. Tá, mas a pessoa diz, mas eu quero casar. Tá, beleza, então casa. Mas tu vai ter que obrigatoriamente casar sob o regime da separação legal de bens. Além dessas pessoas, quem mais perde a liberdade de escolher regime de bens? 2. A pessoa maior de 70 anos. Existe uma discussão imensa no STF sobre a inconstitucionalidade desta limitação. E essa discussão é extremamente importante, porque por este inciso nós estamos presumindo incapacidade em razão da idade. A incapacidade em razão da idade é para menoridade, né, gente? Eu não posso presumir que alguém, porque tem 70 anos, não tenha pleno discernimento para escolher a sua situação patrimonial. E, em segundo lugar, as pessoas podem justificar o seguinte, normalmente justificam. Ah, mas aí tu vê lá um senhor de 80 anos que encontra uma novinha que só quer a grana dele. Aí ele vai casar e ela vai ficar com os bens do cara e os filhos vão perder os bens. Aí eu tenho umas colocações para fazer para vocês. Em primeiro lugar, o patrimônio não é dos filhos, é do cara. Segundo lugar, ele trabalhou a vida inteira para, se ele quiser, pagar a novinha. E essa mesma regra serve para a mulher que está com o gurizão. Em terceiro lugar,
Olhem como o direito é hipócrita. Eu proíbo o cara de escolher o regime de bens. Então eu digo pro cara o seguinte, se tu casar, tu vai casar no regime da separação obrigatória. Mas ao mesmo tempo eu tô dizendo pro cara, se tu não casar, tu vai viver em união estável. E se tu viver em união estável, o regime vai ser o da comunhão parcial. Então, adianta limitar a disposição patrimonial no casamento? Claro que não. Aí é só o idoso dizer o seguinte, então eu não caso, vivo em união estável. E vivendo em união estável, ele vai viver sob o regime da comunhão parcial de bens. E foi justamente pensando nisso que o STF editou uma súmula, que é a súmula 377. E nessa súmula ele diz o seguinte, no regime da separação legal ou obrigatória de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância da união. Ou seja, é como se eu vivesse no regime da comunhão parcial. Prof, para que serve este regime então? Para que serve a limitação do 1641? Ah, serve para uma coisa muito importante. E a gente vai ver agora no direito das sucessões. Serve porque ele limita o direito de herança. Quem é casado no regime da separação legal ou obrigatória de bens, não herda. Portanto, esse idoso, por exemplo, que casou com a novinha, ela vai ter direito de meação, mesmo no regime da separação legal de bens, por força da súmula. Ela vai receber metade dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, mas ela não é herdeira dele. Simples assim. Mas tem uma terceira hipótese no artigo 1641, que é bem importante, que é de todos, então, além dos maiores de 70 anos e além dos que casarem sob causa suspensiva, aqueles que dependerem para casar de suprimento judicial. Foi o exemplo que eu dei para vocês do menor de 18, maior de 16, que os genitores não autorizam para casar e eles entram com uma ação pedindo suprimento judicial da autorização e o juiz diz, ok, beleza, vai lá e casa. Casa, mas casa sob o regime da separação legal. O que a gente tem de novidade? No Código Civil de 2002 também. A possibilidade de alteração do regime de bens. Isso está no parágrafo 2º do 1639. Diz lá então que os nubentes podem, ao longo do casamento, alterar o seu regime de bens, desde que por meio de ação judicial, que tem que ser consensual, motivada e comprovando a ausência de prejuízo a terceiros, porque isso pode significar fraude contra credores, tá? Então, se eu casei, por exemplo, sob causa suspensiva, eu estava lá numa das situações do 1523, eu posso depois, ao longo do meu casamento, propor a ação de alteração do regime de bens, consensualmente com meu marido, obviamente, explicar para o juiz, olha, quando eu casei, eu estava lá naquelas causas do 1523, hoje eu não estou mais. Por exemplo, quando eu casei, eu tinha acabado de ficar viúva. E a herança do meu marido ainda não tinha sido partilhada entre os herdeiros. Então eu casei obrigatoriamente pelo regime da separação legal de bens. Mas agora já está tudo ok. Queremos mudar o nosso regime e o juiz pode autorizar a alteração do regime. Essa opção existe para o inciso 1 e para o inciso 3, ou seja, para as pessoas que casam sob causa suspensiva e para as pessoas que casam sob suprimento judicial. Porque aí imaginem que eu casei lá com autorização judicial, completo a maioridade civil, chego para o juiz e digo, agora eu já sou maior, eu quero mudar de regime de bens, eu não preciso mais da proteção do Estado. E aí o juiz pode autorizar a alteração do regime de bens. Agora o maior de 70 anos não tem saída, né? Melhor viver em união estável, é melhor nem casar. Né? Bom, não esqueçam que a ação tem que ser consensual. Portanto, ela é conjunta. Ela é uma ação de jurisdição voluntária. Ou seja, não tem réu na ação. É o mero exercício de um direito potestativo. Ela
tem que ter motivos, portanto, ela tem que ser motivada. Eu tenho que dizer para o juiz por que eu quero alterar o regime de bens. Tem que ter um motivo determinante para isso. Não é só porque eu tô afim, quero testar novos caminhos. Não. Eu tenho que dizer por que isso vai me beneficiar ou beneficiar o casal, né? E por fim, eu tenho que provar a ausência de prejuízo para terceiros. Para evitar fraude contra credores, tá? Muito bem. Agora, encerrando o casamento. Literalmente encerrando o casamento. Como é que eu dissolvo um vínculo conjugal? De várias maneiras. Acreditem, não é só pelo divórcio. Eu posso dissolver um vínculo conjugal, em primeiro lugar, pela morte. Em segundo lugar, pela nulidade do casamento. Né? Então, a anulação. Em terceiro lugar, pela separação judicial. Prof, isso ainda existe? Existe. E em quarto e último lugar, pelo divórcio. E o divórcio sofreu profundas modificações em 2010, pela Emenda Constitucional 66. O que a Emenda Constitucional 66 fez? Retirou do divórcio um pré-requisito que era uma bobagem, diga-se de passagem, que era a prévia separação. Carol, o que tu tá falando? Então vamos lá. Antes de 2010, para eu me divorciar, eu precisava seguir por um dos caminhos. Ou eu entrava com uma ação de separação judicial, obtinha uma sentença de separação, que podia ser litigioso ou consensual, e dessa sentença eu tinha que esperar 1 ano para pedir a conversão da separação em divórcio. Era como se o como se o legislativo me dissesse o seguinte: para tu ter certeza que tu quer te divorciar, a gente vai te dar um tempo para pensar no cantinho. Senta lá na cadeirinha, pensa no que tu tá fazendo, porque vai que tu te arrepende. E o vai que tu te arrepende é bem importante. Por quê? Porque se eu me arrependesse, o juiz reconstituía o vínculo conjugal. Portanto, a separação dissolve a sociedade conjugal, mas não extingue o vínculo. Vínculo. Parece furúnculo, né? Então, gente, olha só. Eu dissolvo a sociedade para regime de bens, para deveres conjugais, para fidelidade, para tudo. Mas eu posso reconstituir o vínculo. Só pedir para o juiz: Ô, excelência, nos arrependemos. Queremos fazer as pazes. E aí o juiz vai fazer o quê? Estejam casados novamente. Mas o divórcio extingue o vínculo e depois que está extinto, só casando de novo. Não tem reconciliação. Por isso, a gente tinha esse meio tempo aí para dar uma pensada. É isso mesmo que tu quer? Não, exatamente, era o dar o tempo, né? Realmente existia dar tempo, né? Bom, o que acontecia? As pessoas iam pela segunda via. A segunda via era a seguinte: chamada de divórcio direto. Eu tinha que entrar com a ação de divórcio direto, provando para o juiz que eu já estava separado de fato há no mínimo 2 anos. Aí era uma mentira institucionalizada. Todo mundo mentia que já estava separado, os outros concordavam que estavam mentindo, o juiz sabia que estava todo mundo mentindo e o juiz dizia: beleza, divorciem. Ou seja, todo mundo mentia, o Poder Judiciário fingia que acreditava, todo mundo burlava a lei e se divorciava. Por quê? Porque se chegou à conclusão que é o seguinte: em primeiro lugar, das pessoas que se separavam e estavam lá no cantinho pensando sobre a relação, 99,9% se divorciava. Portanto, esse tempo não adiantava absolutamente nada. Segundo lugar,
todo mundo mentia que já estava separado para se divorciar de uma vez. Porque o que as pessoas querem quando decidem se divorciar é se divorciar. Acreditem, ninguém entra com uma ação de divórcio para tentar pressionar o outro a se arrepender. Quando a pessoa entra com o pedido de divórcio, é porque ela não quer mais ver o outro pintado na frente dela. Fosse isso, ela não entrava com a ação. Ninguém gasta dinheiro com advogado para brincar de se divorciar. E antes, se divorciar era bem mais caro. Agora dá para se divorciar até extrajudicialmente, é bem barato, é só pagar 60 pila. Agora, antes era caríssimo, porque além de me divorciar eu tinha que me separar. E eu pagava o advogado 2 vezes. As pessoas não brincavam de separação nem de divórcio. E aí o que o legislador fez? Acabou com a palhaçada, né? Disse, não, é o seguinte, quer se divorciar? Então te divorcia. E se tu te arrepender, o problema é teu. Casa de novo ou vive em união estável. Ou bola pra frente. Né? Todo mundo aqui é adulto para bancar a própria decisão. E editou a emenda constitucional 66. E lá na emenda constitucional passou a vigorar o verdadeiro divórcio direto. Sem essa farsa da prova da separação prévia por no mínimo 2 anos. E lá na emenda constitucional 66, então, diz o seguinte: a separação judicial deixa de ser exigida como pré-requisito para o divórcio. Bem como a exigência da prova da separação de fato por 2 anos. Em outras palavras, para se divorciar basta estar casado. Não tem prazo nenhum para se divorciar agora. Casei hoje, posso me divorciar hoje? Pode divorciar hoje. Pode ser amanhã? Pode ser amanhã. Eu tive um cliente que fez o quê? Casou numa segunda-feira. Para começar, casou na segunda. Já não estava muito afim. Na terça-feira, ele estava com a mochila e o cachorro na casa da mãe dele. Divorciou. 1 semana depois do casamento, estava lá, assinando divórcio. Não durou nem a lua de mel. Esse tempo recorde mesmo. Casou para cumprir a palavra. Já não queria ter casado. E não deveria, né? Mas já estava tudo pronto. Aí ele resolveu casar. Não, porque eu sou um homem de palavra. Nossa, uma palavra... durou muito a palavra, menos de 24 horas. Tá? Tudo por causa do cachorro. Porque ele casou, porque ele prometeu casar se ela deixasse ele ter um cachorro, porque eles já viviam em união estável. E ela deixou ele ter um cachorro. E aí o que aconteceu? Ela começou a pressionar, agora eu quero casar. E esse é o principal erro da mulher, é a pressão. Não pressiona. Pressionou, é melhor tu nem casar. Aliás, pressiona para saber se tu tem que terminar. Porque se tu tiver que pressionar, é melhor ir embora, amiga. E aí ela pressionou, e ele falou, tá bom, caso. Casou. Divorciou um dia depois. Ou seja, não adiantou nada. E ele ganhou o cachorro. Gastaram dinheiro. Certo? Muito bem. Como que eu posso me divorciar no ordenamento jurídico brasileiro? De 2 formas. Eu posso me divorciar pela via extrajudicial. E aí, obviamente, que se trata de um divórcio que é consensual, né? Ou seja, eu preciso estar de acordo com o outro sujeito. Carol precisa partilhar os bens? Não necessariamente. Mas se eu tenho bens a partilhar, eu tenho que fazer constar da escritura: existem bens a partilhar, mas serão objeto de partilha no futuro. Ponto. Mas posso partilhar se eu quiser? Pode. Tudo na mesma escritura. Pode fixar alimentos na escritura. Pode alterar o nome, caso a pessoa tenha adotado o nome do outro cônjuge, pode alterar o nome. Pode delimitar todas as regras do divórcio que eu normalmente faço numa ação judicial. Mas quais são os requisitos? Além de estar em acordo, maiores e capazes. E não ter filhos menores ou incapazes. Mas por que, Carol? Porque eles não podem entrar em acordo se tiverem filhos? Podem, mas aí tem intervenção obrigatória da MP. Então eu obrigatoriamente preciso ir para a via judicial. Último requisito antes da gente ir lá para a via judicial. Último requisito. Acompanhado de advogado. Tá, imagina que o casal tá de acordo
O casal é maior e capaz. Vão fazer a partilha de bens, não tem nenhum conflito sobre isso, já fixaram alimentos, mas eles têm filhos menores. Bom, só o fato deles terem filhos menores obriga eles a irem para a via judicial. Tá, e aí, Carol, eles vão ter que na via judicial entrar em conflito? Não. Eles podem propor a ação de divórcio consensual. Só que aí a ação de divórcio consensual também tem requisitos. O primeiro deles é uma ação de jurisdição voluntária. Não tem réu na ação. Portanto, ela parte da minuta firmada por ambos os cônjuges. Ou seja, o advogado elabora uma petição inicial na forma de minuta contratual e os clientes assinam a minuta junto com o advogado. Se eles não assinarem, não é homologado pelo juiz. É requisito de admissibilidade, ok? Mas, prof, na minha procuração consta que eu tenho poderes para fazer acordo. Não interessa, é requisito legal. Tem que fazer o quê? Assinar conjuntamente com os clientes. Além disso, se tiver filhos menores, e neste caso, obviamente, tem que tratar sobre guarda, convivência e alimentos. Tá, mas e se não tem conflito sobre isso? Avisa o juiz que não tem conflito. Diz que a guarda vai ser compartilhada, que os alimentos serão pagos proporcionalmente entre os cônjuges, ou seja, que cada um vai suportar X despesas, que não vai haver pagamento de alimentos, e sim prestação in natura, que a convivência vai ser livre, mas tem que tratar sobre os assuntos, porque afinal de contas foi isso que me levou para o Poder Judiciário. Tem intervenção obrigatória do MP, isso aí a gente já sabia. E na ação também, obviamente, pode tratar da partilha dos bens, da alteração de nome, etc. e tal. A sentença do juiz vai ser uma sentença de homologação, mas ela produz o quê? Título executivo judicial. E tá, e se não tem acordo? Daí é o litígio, né? Ação de divórcio litigioso. Tá, e a união estável como é que termina? A união estável termina quando as pessoas decidem terminar. Porque se a união estável começa quando as pessoas, 1723, decidem viver em comunhão de vida, de forma duradoura, contínua, estável e pública, porque são esses os requisitos. Então, a união tem que ser pública, duradoura, estável e contínua. Já explico o que é cada uma dessas características. Então, se a união estável é simplesmente isso, é o comportamento, é uma situação meramente fática, ela termina quando as pessoas decidem não se relacionar mais. O problema é quando ela termina, as pessoas estão em litígio. Tiveram filhos e vão ter que acertar os alimentos. Ou não tiveram filhos, mas adquiriram bens e não estão entrando em acordo sobre a divisão. E aí, gente, para dissolver a união estável, eu vou ter que entrar no Poder Judiciário. Então, para dissolver uma união estável, eu tenho dois caminhos. Ou as partes consensualmente fazem uma dissolução da união estável. Então, se elas chegaram a reconhecer, fazendo o contrato de convivência, elas vão ter que fazer um distrato. Se fizeram isso no tabelionato, tem que fazer o distrato no tabelionato. Mas lembrem-se que as pessoas não são obrigadas a reconhecer a união estável por contrato. Então, elas podem ainda assim dissolver por contrato? Podem. Tá, então eu não fiz o contrato de convivência. Eu posso dissolver por contrato? Pode. Tu vai reconhecer os efeitos retroativos, então no distrato vai dizer vivemos em união estável no período tal, adquirimos bens, e o distrato é para quê? Para formalizar a dissolução. E se as pessoas estiverem em conflito, elas vão ter que propor uma ação. Quando elas tenham feito previamente o reconhecimento da união estável por meio de contrato de convivência, a ação será de dissolução da união estável.
Quando eu nunca tiver feito o reconhecimento da minha união estável, a ação vai ser de reconhecimento e dissolução da união estável. E ela segue as mesmas regras do divórcio. Inclusive se ela for consensual. Mas, prof, para que eu vou ter que propor uma ação consensual de dissolução da união estável? Eu não posso fazer isso extrajudicialmente? Pode, mas se tu te enquadrar naqueles casos do divórcio, ou seja, tu tem filhos menores e tu já quer tratar das questões relativas aos filhos, tu vai ter que ir para o Poder Judiciário. E aí os requisitos do divórcio consensual se aplicam também à dissolução da união estável consensual. Beleza? Então tá. Efeitos do divórcio. Extinção do casamento. Por que eu sustentei para vocês que a separação ainda existe? Porque parte da doutrina sustenta a separação não existe mais, ela foi extinta pela Emenda Constitucional 66 de 2010. Não caiu nessa. E a OAB, se perguntar, vai trazer essa questão e vai fazer vocês errarem se vocês caírem nessa. Sabe por quê? Porque a separação pode ter caído em desuso, mas ela não foi extinta do ordenamento jurídico. Tanto é verdade que no Código de Processo Civil, que foi editado em 2015, tem tópico sobre separação judicial. Se ela tivesse sido extinta pela emenda de 2010, o Código de 2015 não ia tratar de separação judicial, né? Ela existe, gente. Ela só caiu em desuso, as pessoas não usam mais a separação. Mas ela não produz o mesmo efeito jurídico do divórcio. Por isso que ela não foi extinta. Porque a separação dissolve a sociedade conjugal, mas não extingue. Ou seja, ela permite a reconstituição do vínculo conjugal, enquanto que o divórcio extingue a sociedade conjugal. Por isso, não permite a reconstituição, tá? Deu para entender? Vamos fazer um intervalinho?